Olá, caros alunos do nono A, nono B e nono C. É com muita satisfação que damos início à nossa aula remota número 9, neste dia 30 de junho, né? E nosso tema neste mês é matemática financeira, faz parte do capítulo 2. E eu pedi para vocês realizarem algumas atividades em casa nesse final de semana, né? Nos encaminhamentos feitos sábado. E uma delas era a leitura de um e-book chamado O que é um Banco Central. Então, muito importante essa leitura, uma leitura básica, de fácil compreensão, de muita importância para a gente entender não só a questão que envolve essa parte financeira, né, do Brasil e do mundo, mas também faz parte do nosso assunto, porque tem alguns termos lá que a gente precisa entender, né, ao ler um problema relativo à matemática financeira, tá certo? Então o e-book é muito bacana, muito fácil a leitura, muito pequeno também, e tratava da história, né, dos bancos, o porquê de se criar um banco central, né, porque eram muitos bancos que existiam, cada um tinha a sua moeda, tinha o seu jeito de imprimir dinheiro, tinha a sua forma de trabalhar, ficava muito esquisito. Então, um banco central, ele vem, como o nome diz, central, né? Ele vem para centralizar todas as informações de todos os outros bancos menores que ele. Foi visto que cada um dos bancos, por exemplo, que no Brasil a gente tem Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Santander, Banco Itaú, enfim, o Banco do Nordeste, né? E muitos outros bancos, todos eles são cadastrados no Banco Central e têm suas informações todas nesse banco, né? Que é um banco que gerencia todos os bancos do Brasil. Então agora a gente vai apresentar algumas situações em que se trabalha com a ideia de matemática financeira. E agora vamos lá. A primeira situação nós temos aqui vocês podem ver nessa imagem, uma oferta de um veículo e lá no fundo, nos painéis, lá no fundo está dizendo ali taxa de juros 0%. Então olha aí, é um financiamento de um carro com juros a 0%. Olha o nome taxa. Taxa, guarde esse nome na sua mente aí, taxa de juros, ok? Na próxima imagem nós temos aqui a venda de um liquidificador, né? E vocês podem ver o preço dele com um desconto ali, ó, no preço de menos 44%, ou seja, um desconto de 44% sobre o valor antigo, né? Então ele até diz lá, ó, era, aliás, de 215,53, agora passou para 119,90 por conta desse desconto, né? Na próxima imagem, nós temos também aqui agora uma TV. Tá, aqui também tem a questão do desconto, né? Era 1.299, ficou por 999. Ele disse até aqui a conta, o valor do desconto, R$300. Ok? Ele não citou a porcentagem, é outra possibilidade também que acontece, né? Na próxima imagem, nós temos aqui já uma coisa muito comum, que é o financiamento. A gente viu o financiamento do carro, mas aqui nós vamos ver o financiamento dessa moto, né? Aqui ele está dizendo que vai ser 1 mais 50, ou seja, o que quer dizer esse 1 mais 50? Esse 1 quer dizer a entrada. Você dá uma entrada de R$439 assim que você fizer o contrato, e mais 50 parcelas de também R$439. E assim você consegue adquirir esta moto, né? Ok? Isso aqui chama-se financiamento. Próxima situação, nós vamos ter aqui agora os empréstimos. É outro tipo de situação que acontece muito relativa a bancos, né? Então aqui nós temos 5 instituições financeiras, nós até já falamos sobre elas, né? Tocamos no nome delas. E cada uma delas tem a sua condição para o empréstimo pessoal. O que quer dizer esse empréstimo pessoal? Significa que eles vão analisar a sua situação financeira, né, do cliente que deseja tomar emprestado esse valor, e ele faz uma simulação aqui, né, para cada cliente de cada banco. Então aqui, por exemplo, cada banco tem sua taxa, olha de novo o nome taxa, tem sua taxa de juros
ao mês aqui. Então, cada mês o cliente paga essa porcentagem de juros sobre o valor que ele pedir, né, de empréstimo, naquela condição. Então, aqui ele fez uma simulação de um empréstimo de R$ 5.000 no prazo de 1 ano, ou seja, 12 meses. Se, por exemplo, pegando aqui o Banco do Brasil, né? Aqui nós temos 4,14% ao mês. Cada mês esse juro é cobrado, essa taxa de juros é cobrada, ok? Já foi calculado aqui quanto que ele tem que pagar no Banco do Brasil nessa simulação. Ele vai pagar 12 prestações de 537. Olha o valorzinho que ele vai contribuir ao banco ao final desse ano, 6.444. E o que ele pediu, ó, 5.000. Então, se eu fosse perguntar a vocês, quanto de juro esse cliente pagaria na simulação do Banco do Brasil? Basta você subtrair 6.444 menos 5.000. Você vai encontrar um juro de R$ 1.444 nesta simulação. E aqui você pode observar nos outros bancos também, né? Cada um com a sua taxa. A menor taxa nessa simulação é do Banco do Brasil, a maior do Bradesco. Quem pediu o empréstimo no Bradesco no valor de R$ 5.000 pagou R$ 7.032 aqui no final. Ou seja, mais de R$ 2.000 daquilo que pediu, que tomou emprestado no começo desse empréstimo. A última situação que eu queria mostrar para vocês é um outro tipo de empréstimo chamado empréstimo consignado. O consignado é um empréstimo destinado a pessoas do serviço público, pessoas que têm como comprovar que trabalham para o governo, né, para uma prefeitura, para um governo estadual, para o governo federal, ou para também aposentados. Então, esse empréstimo consignado também vai nos aposentados, também serve para eles. Como é que funciona o consignado? Este tipo de empréstimo consignado, ele vem diretamente descontado assim que a prefeitura paga aquele funcionário, aquele servidor, automaticamente o banco já puxa o valor daquela parcela. Tá certo? Então tem muitas pessoas que não sabem fazer esse tipo de empréstimo, se confundem bastante, aí quando vão sacar o dinheiro, fica dizendo que o banco roubou, fica dizendo que a prefeitura ou o governo do estado ou o governo federal ou quem quer que seja não depositou seu dinheiro certo, porque a pessoa não lembrou que o consignado é descontado assim que cai o seu salário, o banco já puxa automaticamente esse valor dele. Tá? Então, muitos velhinhos também aposentados já ficaram muito endividados por conta disso. Para vocês terem uma ideia, tem um salário mínimo um pouco mais de R$ 1.000 e idosos tomam muitos medicamentos, né? Tem que se manter de qualquer maneira assim, tomando muito medicamento, com alimentação, enfim, muitos gastos. E tinha idosos que só tiravam da sua conta naquele mês R$ 300 dos 1.000, porque os outros 700 era de empréstimo. Por quê? Porque ele fazia empréstimo em cima de empréstimo. Então aí foi complicando. Muitos idosos hoje em dia são endividados na nossa cidade. Muitos servidores também na nossa cidade são endividados porque fazem esse tipo de empréstimo, mas não têm consciência, né, da importância que é um negócio desse. Tá? Fazer é muito fácil. Esse empréstimo aqui é um dos mais fáceis, principalmente para aposentados. Você vai lá no caixa eletrônico mesmo, você faz ali e já saca o dinheiro. Tá bom? Então agora vamos para nosso assunto mesmo em si. Tá bom? Que é operações comerciais. Pessoal, uma operação comercial, ela gira em torno de duas situações, né? São as situações de lucro e prejuízo. Tá? Então, quem movimenta muito dinheiro ou pouco dinheiro, que seja, fez algum movimento, qualquer comércio, qualquer instituição financeira,
vai em busca de lucro, é óbvio, mas nem sempre você vai obter lucro. Pode também obter, numa determinada situação, prejuízo, tá bom? E tanto o lucro quanto o prejuízo são operações... E tanto o lucro quanto o prejuízo são possibilidades para quem trabalha com dinheiro, para quem toma dinheiro emprestado, para quem vende alguma coisa, para quem trabalha em comércio. Lucro e prejuízo faz parte da vida das pessoas. Lógico que enquanto elas têm lucro, é bom. Quando tem prejuízo, obviamente, é ruim. Tá bom? Então a gente vai tratar nesta aula 9 desse tema aqui, lucro e prejuízo. O lucro a gente vai representar pela letra L, tá bom? E vai entender da seguinte maneira. Preste atenção aqui, por favor, tá? Como é que a gente vai entender o lucro? O lucro ele é obtido fazendo o quê? O lucro vem quando o preço de venda, olha o PV aí, preço de venda, for maior do que o preço de compra. Ou seja, preço de venda menos o preço de custo ou de compra do produto, na verdade pode ser chamado de custo, é melhor, né? Preço de venda menos o preço de custo, você obtém o lucro. Isso se o preço de venda for maior do que o preço de custo, é óbvio. Então, se você compra um produto por R$10 e revende ele por R$14, quer dizer, o preço de venda 14 menos o preço de custo 10, gerou um lucro de R$4. É positivo. Já o prejuízo é o contrário nessa situação aqui. O prejuízo é quando o preço de custo é maior do que o preço de venda. Ok? Então, quando a gente faz a subtração preço de custo menos preço de venda, a gente vai ter o prejuízo. Então, por exemplo, se você comprou um produto por R$20 e vendeu ele por R$10 por algum motivo, você vai obter um prejuízo de 20 menos 10, R$10. É um prejuízo. Porque como é que eu compro por 20 e vendo por 10? Tá? Então, foi prejuízo. Isso não é bom, isso é ruim para a sua empresa, para o seu comércio. Então, as nossas ideias vão girar em torno de lucro e prejuízo. Tá? Pessoal, a gente pode entender o lucro como a letra L, tá? Vamos representar por L. Lucro também eu posso entender como acréscimo, ok? Nessas operações comerciais. Acréscimo, tá bom? De acrescentar, tá? Então, o lucro, como é que a gente pode obter ele? Da seguinte maneira. Quando um comerciante estabelece uma porcentagem a ser cobrada naquele produto, ele pensa da seguinte maneira, ó. X é o preço que ele pagou pelo produto. É o preço de custo. Tá? É o preço de custo. Mais a taxa. E essa taxa, lembra, é em porcentagem. Mais a taxa que ele vai colocar sobre. Ou seja, a taxa de juros em cima desse valor. A taxa que ele precisa aumentar para obter lucro. Então, o entendimento é esse. O lucro é o preço de custo, o valor do preço do produto, mais a porcentagem em cima do preço que ele pagou por esse produto. Isto aqui é quando a gente quer saber a ideia de lucro. Primeiro exemplo. Rubens se presenteou com um celular de R$950. Como era seu aniversário, seus pais presentearam com outro celular mais moderno. Rubens então decidiu vender o celular que comprou com um lucro de 20%. Ele quer saber por quanto que o Rubens vai vender. Ele já disse o custo que o Rubens pagou pelo celular. Preço de custo, R$950. E ele também disse qual foi a taxa, TX, taxa de lucro que o Rubens pretende obter, que foi uma taxa de 20%. Gente, esses 20% vão ser sobre que valor? Sobre o valor de custo. Muito bem. Vamos à resolução.
Vamos montar o nosso problema. Vamos montar o problema. Então vai ficar, o preço de venda vai ficar o quê? Vamos montar diretamente, tá? A partir daquela formulazinha que vou escrever aqui ao lado. Lucro é X vezes, aliás, mais a taxa multiplicado por X. Lembra quem é o X? Preço de custo. Taxa é o que ele pretende obter de lucro, né? Então vamos lá. Preço de custo do celular, R$ 950. Qual é a taxa que ele pretende ganhar de lucro? 20%. Lembrando que a gente não vai trabalhar com isso, tá bom? Multiplicado, lógico, pelo preço de custo. Porque é 20% sobre o preço que ele pagou no celular. Então, preço de venda é 950 mais, olha aqui, ó, 0,2. Vamos usar a forma decimal, tá bom? Multiplicado pelo preço do celular que o Rubens pagou por ele. Primeiro resolve-se a multiplicação, fica 950 mais 2 décimos vezes 950 dá exatamente R$ 190, tá bom? Vocês podem utilizar a calculadora em alguns casos. Portanto, este celular, para obter 20% de lucro, Rubens deverá vendê-lo por R$ 1.140. É o preço que ele tem que vender para obter 20% de lucro. Ok? Então, usamos a ideia de lucro por essa regrinha aqui. Então, o prejuízo é entendido da seguinte maneira. É o preço de custo menos a taxa de prejuízo, lembrando que essa taxa, lógica, é em porcentagem, do valor pago pelo produto. Então, o valor do produto, que é o preço de custo, menos a taxa do prejuízo que ele vai obter, multiplicado, lógico, pelo mesmo preço do produto, tá? São variáveis iguais aqui, ó, mesma incógnita, mesmo valor, ok? Tá? Que nesse caso é o preço de custo, é o preço pago pelo produto. Exemplo 2. Maria vendeu uma joia por R$ 1.250 com prejuízo de 10,5% sobre o preço de compra. Qual foi o preço de compra da joia de Maria? O preço de venda, quando se tem prejuízo, é igual ao quê? É igual ao preço de custo, lembra que isso aqui é custo, menos a taxa de prejuízo sobre o preço de custo. Então, essa regrinha que a gente vai utilizar para resolver o nosso problema. Para isso, nós vamos tirar os dados desse problema que eu acabei de ler para vocês e vocês acompanharam aí na tela, né? Então, quem são os dados? Primeiro, o que é que ela nos deu aí de informação importante? Nos deu o preço da venda. A Maria vendeu a sua joia por R$ 1.250. Ok? O preço de custo, eu não sei quanto é. Se eu não sei quanto é, eu vou representá-lo por X, que é este carinha aqui, ó, este, é a mesma coisa, tá? Então, eu não sei de quanto foi o preço de custo, vou representar por X, tá bom? E ela obteve, infelizmente, um prejuízo, uma taxa de prejuízo de 10,5%, que é esse 10,5%, sobre o preço de custo, é lógico. Ela obteve sobre o preço de custo, ela comprou por um valor e vendeu por outro menor do que o que ela pagou antes. Então, esses 10,5% é em cima do valor que ela pagou pela joia. Digamos que ela tem comprado um produto por R$ 5,00 e vendeu ele por 3. Opa, como é que pode? Comprei mais caro e vendi mais barato? Tive prejuízo, tá? Que é multiplicação, ok? Pronto, então são estes dados aqui que a gente vai substituir agora na nossa regrinha. O preço de venda da joia foi R$ 1.250. O preço de custo eu não sei quanto ele é, mas eu sei que a taxa
é de 10,5%. 10,5% do preço que eu paguei, ou no caso que a Maria pagou por essa joia. Então vai ficar 1.250 igual a X menos, eu não posso trabalhar com esse valor, vou transformá-la em porcentagem, desculpa, em número decimal. Então, como é divisão por 100, eu pulo duas casas decimais, vai ficar 0,105 vezes X. 1.250 é igual a X menos 0,105 ou 105 milésimos vezes X, tá? 105 milésimos de X. Só fiz juntar. Vamos, aqui nós temos uma subtração. Só que o coeficiente que acompanha o X é 1. Lembrem-se disso, né? Então, vai ficar 1.250 igual. É como se fosse 1x menos 0,105x. Aqui, se você subtrair na sua casa, né? Você vai encontrar exatamente 895 milésimos de x. É o resultado de 1 menos 0,105x. Certo? Bom, vamos lembrar de uma propriedadezinha das igualdades que diz o seguinte. Se A é igual a B, é porque também B é igual a A. Ou seja, 805 milésimos de x é igual a 1.250. Ok? Equação do primeiro grau, vamos resolvê-la. 805 milésimos de x igual a 1.250. A nossa resposta, vocês têm que lembrar, tem que ser um valor maior do que 1.250, para que ela obtenha prejuízo. Que foi o preço, x é o preço de custo, né? Então vai ficar, como esse x multiplica com 805 milésimos, vamos ter 1.250 dividido por 805 milésimos. Obtemos assim, faça a divisão na calculadora, não tem problema nenhum. Obtemos assim exatamente um número R$1.396, colocando por duas casas decimais, 64 centavos. Esta é a nossa resposta. Este aqui, lembrando, X é o preço de custo? Sim. Então, o que aconteceu? Ela comprou a joia por R$ 1.396,64. E vendeu ela por quanto? Por 1.250. Ora, se ela vendeu por um preço mais baixo, quer dizer que ela obteve prejuízo. Se o problema perguntasse de quanto foi o prejuízo, bastava a gente fazer o quê? Subtrair 1.396,64 menos R$ 1.250. Então, a Maria obteve um prejuízo de R$ 146,64 nessa venda. Ok, pessoal? Então, agora terminamos por aqui. Resolva as suas atividades que eu indiquei para vocês, tá? E tenham uma boa aula. Tentem resolver, tá bom? Obrigadão e até mais.